Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um. Aleluia, amém. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Peço que você fique de pé para que nós possamos iniciar esse momento de louvor, de adoração. Hoje, culto especial, culto em que vamos celebrar a ceia do Senhor. Então, já peço que você, aí no seu lugar, fique disposto, alegre, para que nós possamos juntos adorar e engrandecer ao nome do nosso Deus. Amém? Aleluia. Para começar, eu convido você a abrir sua Bíblia em Salmos, capítulo 95, verso de 1 ao 3. Salmos 95, verso de 1 ao 3. Se você não tiver Bíblia, você pode acompanhar aqui no slide. Amém? Podemos ler? Salmos 95, verso 1 ao 3 diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande, é Rei grande e Rei grande sobre todos os deuses. Amém? Aleluia, vamos clamar, vamos adorar esse Deus que é todo-poderoso e que é Rei sobre todas as nações, sobre todos os deuses. Então, esse Deus que nós adoramos, convido você nesse momento a fazer a sua oração individual, o seu momento a sós com Deus. Pode ser aí onde você está, em pé, sentado, de joelhos, da maneira como você se sentir melhor, mas ore. Fale com o Senhor nesse momento, eleve os seus pensamentos ao trono de Deus. Esse é o seu culto racional. Não deixe que nada nem ninguém atrapalhe o seu momento com Deus. E vamos começar assim, orando. Você pode orar e logo mais estarei quebrando silêncio. Louvado e engrandecido seja o teu santo e poderoso nome. Ó Deus de bondade, Deus de misericórdia. As tuas misericórdias, Senhor, se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas e nós te louvamos, Pai, porque não somos dignos, Senhor, mas ainda assim a tua graça e a tua misericórdia está sobre nós. Deus, não somos merecedores, mas o Senhor nos ama com um amor perfeito, com um amor grandioso, do qual nós nunca poderemos se comparar, compreender, Senhor, a imensidão do teu amor. Por isso nós te louvamos, Deus, porque só tu és, Pai, digno de todo louvor e toda adoração. Louvado e engrandecido seja o teu santo e poderoso nome. Deus santo, Deus bendito, te pedimos perdão, Senhor, por nossas falhas. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Queremos nos achegar a Ti, Deus. Precisamos de Ti, Senhor. Por isso clamamos pelo Teu perdão e a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Deus, abençoa este culto que é para Ti, somente para Ti, Deus. Que sejamos sensíveis, Pai, à voz do Teu Santo Espírito falando conosco nessa noite. Glorifica o Teu nome, Senhor, aqui, Pai, na vida de cada irmão aqui presente, na vida de cada um que ainda vai chegar, Pai. Em nome de Jesus, glorifica o Teu nome. Que tudo seja para honra, glória e louvor somente de Ti, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Aleluia, louvado e agradecido seja o Senhor. Irmãos,
Irmãos, eu peço que agora nós vamos fazer uma leitura de Mateus capítulo 7, versos 7 ao 11. Mas eu peço que você acompanhe a leitura aqui no slide, para que nós possamos ler todos juntos a mesma tradução. Peço que você fique de pé em reverência à palavra do nosso Deus e vamos ler todos juntos bem forte para a glória dele. Amém? Vamos lá. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos pedem, os que procuram encontram. E para todos que batem, encontram. Se seu filho pedir pão, ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra. Portanto, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe... Aleluia, louvado seja o Senhor. Nós queremos nesse Deus que tanto cuida de nós, mesmo sem merecermos, nem mesmo sem merecermos. Ele está cuidando de nós, Ele nos dá muito mais do que nós merecemos. Então eu convido você a louvar o Senhor, a engrandecer o santo e poderoso nome do nosso Deus. Foi pago um preço altíssimo por mim e por você. Nessa noite nós podemos adorá-lo em gratidão pelo seu imenso amor. Vamos adorar o Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos
Louvado seja o nome do Senhor. Até unidos nós podemos glorificar e exaltar o nome de Cristo Jesus. Permaneça de pé, adorando e exaltando aquele que nos criou. Que nesse momento a gente possa expressar nossa gratidão a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele ainda vai fazer. Que venhamos ter um coração grato diante de Deus por tudo que Ele nos dá, porque não somos merecedores. Mas ainda assim, se você parar, analisar, Ele nos dá muito mais do que nós merecemos. Então que todos os dias possamos agradecer. E convido você a cantar em gratidão ao nosso Deus. Louve a Ele. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos por tamanho amor e misericórdia derramado sobre nós. Aleluia. Continue louvando, continue adorando o nosso Deus. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. Nele nós podemos confiar. Só nele. Então cante de todo o teu coração. Em ti confiarei, Senhor. Em qualquer circunstância e momento da minha vida, em ti eu confiarei. Tu és a minha luz, a minha salvação. Adore Ele.
Vamos te adorar, Senhor. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Adore Ele, aleluia. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Em ti confiamos, Senhor, só em ti, ó Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Renda-se a Ele. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, diga. Tu és santo, ó Senhor. Adore Ele. Tu és digno de louvor. Só tu és, Senhor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Ele voltará para nos buscar. Creia, creia, esteja preparado para a volta, para a vinda do Senhor Jesus. Então cante. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, cante com todo o coração. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor. Ora vem Senhor Jesus, adore a Ele, renda-se a Ele. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti
Ele virá para buscar a sua igreja e Ele reinará para todo sempre. Aleluia, Ele é digno. Continue adorando a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, irmãos? Aleluia. Aleluia, amém, irmãos. Eu queria convidar os irmãos a estarmos juntos orando por alguns propósitos aqui, que foram pedidos pelos nossos irmãos. Vamos orar pedindo consolo para a família da Neia, que perdeu seu irmão. E também vamos orar pela Emanuela Ruana, que está com câncer. Vamos interceder pelos nossos irmãos, amém? Encurve suas cabeças e vamos orar. Deus santo, Deus bendito, Tu és soberano sobre todas as coisas. Não temos dúvida, Senhor, de que em Ti está todo o poder, toda a majestade. Deus, por isso nós clamamos ao Teu Espírito Santo, o Consolador de nossas almas, que venha em favor da família da irmã Neia, Pai, que perdeu um irmão, um ente querido, Deus, um ente que eles tanto amavam, Senhor. E sabemos que nessas horas, Pai, somente o Teu consolo, Pai, é capaz de acalmar o nosso coração. Por isso, aqui como igreja do Senhor, nós clamamos, Deus, envia o Teu Santo Espírito para acalmar o coração da Neia e dos seus familiares neste momento. Não sabemos dos Teus propósitos, Deus. Não temos como conhecer a sua mente, meu Pai, pois é insondável. Mas nós clamamos, como irmãos em Cristo, como igreja do Senhor, dá o consolo, Pai, à família da Neia, em nome de Jesus. Clamamos, Deus, também pela vida da Emanuela Ruana, que encontra-se com câncer, Pai. Deus, nós clamamos pela Tua bondade e misericórdia sobre a vida dela. Não sabemos, Deus, também o porquê de todas as coisas, o porquê o Senhor permitiu. Mas nós queremos que Tu és a cura, Pai. Nós queremos que em Ti está todo o poder. E nós queremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso nós clamamos, Deus, pela vida da Emanuela neste momento, Deus. Tem misericórdia, Pai. Venha curá-la, Pai. Envia o Teu Santo Espírito até ela neste momento, Deus, e venha trazer o alívio, o refrigério, venha trazer a cura, Pai, para ela. Nós intercedemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, eu queria saudar agora os irmãos que nos visitam nesta noite. A irmã Graciete, mãe da irmã Márcia. Levante a sua mão para que eu possa achá-la. Aqui a irmã, glória a Deus, mais uma vez nos visita, louvado seja o nome do Senhor. Irmã Graciete, aqui, glória a Deus. E também temos o irmão Gilbert, onde está? Glória a Deus, sejam muito bem-vindos, amados irmãos. E vamos todos, como igreja do Senhor, saudar os nossos irmãos visitantes? Vamos lá? Como a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Sejam uma bênção, sempre. Amém, aleluia. Sejam muito bem-vindos. Essa é a casa do Senhor e sua também. Então fiquem muito à vontade para visitar-nos novamente. Aleluia. Eu convido os irmãos nesse momento a estarmos adorando ao Senhor através também dos louvores. Nesse momento de comunhão, você pode sair do seu lugar, cumprimentar os nossos visitantes, cumprimentar o seu irmão que você não viu durante a semana. E lá na frente nós temos álcool em gel. Perdão. Você pode cumprimentar o seu irmão e depois, logo mais na frente, passar o álcool em gel para a sua devida segurança. Mas convido que você cumprimente seus irmãos e continue também adorando o Senhor. Amém? Vamos louvar a Ele. Fiquemos de pé para adorar ao Senhor. Recebi um novo coração do
nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado. Jesus, com o fruto desse novo coração, declaramos, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão, somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Mais uma vez. Eu preciso de ti, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, aplauda o Senhor. Louvado e agradecido seja Ele. Santo é o Senhor. Amém. Amados, convido você a abrir a sua Bíblia, poder se sentar. No livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 8, verso de 1 ao 6. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 8, verso de 1 ao 6. Amém? Se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar aqui no slide. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordam em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois o seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Por isso pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade. Amém? Aleluia! Nesse momento nós estaremos cantando o louvor do HCC,
334, firme nas promessas, e você pode estar ofertando a casa do Senhor com alegria, com aquilo que Deus colocar no seu coração. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas que não vão falhar. Venço as tempestades do revolto mar, todo medo e todo mal vou derrotar. Firme nas promessas de Jesus, cante. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus, firmes, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, aleluia. Sigamos firmes na promessa do nosso Deus, amém? Convido o irmão Rogério, o missionário Rogério, a nos elevar em oração nesse momento, agradecendo pelas ofertas. Soberano Deus, Pai que está no céu, nesse momento de oração, Pai, queremos agradecer pelo dom da vida, pelo teu privilégio, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado porque nesse momento nós devolvemos aquilo que o Senhor tem nos sustentado. O Senhor possa estar abençoando, Pai, o celeiro de cada um que tem ofertado, tem se disponibilizado a ofertar, e aqueles que não ofertaram, mas também ofertaram a sua vida, Pai. E também, Pai, nós agradecemos por aqueles irmãos que têm ofertado através do Pix. Eu posso estar abençoando de qual forma, Pai, que essa oferta, Pai, possa usar no esmorecimento da tua casa, Pai. Que tudo venha a ser para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu convido o pastor Felipe, que vai estar vindo à frente trazendo alguns avisos. E logo mais a mensagem do nosso Deus aos nossos corações. Boa noite, igreja. Agora dá uma boa noite mais forte. Agora para Deus. Agora bem animado. Boa noite, igreja. Glória ao nosso Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Irmãos, hoje, culto e ceia do Senhor. Nós iremos passar um pouco do horário, mas devido a essa celebração que estamos fazendo para a glória de Deus. Amém? Então não fique com pressa. Não deixe que esse momento deixe de ser um momento agradável para você, que você possa dar o seu melhor. Irmãos, avisos rápidos aqui. Amanhã nós estaremos fazendo culto no lar.
cada um na sua casa, certo? O horário é livre, tá? Você pode fazer o horário que você entender melhor e depois você pode estar postando no grupo as fotos deste culto no lar. Tá bom, irmãos? Eu estarei mandando no grupo a programação, o roteiro, o culto no lar, para que você possa estar fazendo na sua casa. Vamos ter esta rotina de adorar a Deus não apenas em casa, mas adorar o Senhor, não apenas na igreja, mas adorarmos o Senhor na nossa casa. Quarta-feira, irmãos, culto celebrando restauração às 19h30. Estamos falando sobre conscientização de drogas e álcool, né? O missionário Alexandre estará falando sobre este assunto na quarta-feira. Na quinta-feira nós temos um momento de oração, 12h30. Nossa equipe está convidada, aliás, convocada a estar orando nesse momento. Você que quiser participar, irmão, eu quero ser do grupo de oração da igreja. Então, venha na quinta-feira e faça parte desse momento, que tem sido uma bênção. Quem está acompanhando no grupo tem visto as respostas de oração que Deus tem feito na nossa vida. Amém? Então, esse momento é um momento muito importante. Então, se você quer participar conosco, venha na quinta-feira, 12h30. Irmãos, provavelmente na quinta-feira eu estarei fazendo uma viagem, né? Provavelmente a Marlise, se der tudo certo, se for da vontade de Deus, estará fazendo a cirurgia dela. Amém? Então, eu também fui convidado para estar pregando na PIB do Icuí. Então, não estaremos aqui, certo? Eu estou querendo voltar na segunda-feira. E vamos ver se eu consigo, se não tiver nenhuma circunstância em relação à cirurgia dela. Estou avisando os irmãos, então na quinta-feira estarei partindo. Já peço as orações dos irmãos aí, tá? Ao nosso favor. Ore pela nossa viagem, nossa saída e nossa volta, e pela cirurgia da Marlise, que dê tudo certo. Amém? Estará aqui com a igreja o missionário Charles, tanto no domingo, tanto na quarta. Na quarta-feira venha. Missionários, como é um tema sobre drogas, o missionário vai contar o testemunho dele, certo? Quem não sabe, o missionário Charles foi viciado em crack por muitos anos, virou mendigo, né? E vocês viram aqui pregando a palavra de Deus para a glória dele, né? Então ele vai contar o testemunho dele, tudo o que aconteceu, como ele se libertou, como ele caiu. Então na quarta-feira, né? Domingo ele vai estar pregando aqui, mas também na quarta-feira estará dando o testemunho. No domingo, nosso culto de oração às 19h, e a nossa EBD, irmãos, somente dia 6 de março, certo? Porque como iria iniciar este domingo que vem agora, só como eu vou estar viajando, então tem a turma do discipulado, do pessoal que se batizou, então esse pessoal precisa estar comigo, e para a irmã Marisa também, que vai estar cuidando dessa turma, para o discipulado. Então eu vou esperar eu voltar para que a gente possa dar essa aula de EBD. Chegou um momento muito importante, irmãos. Eu quero chamar aqui as pessoas que se tornaram nova criatura hoje. Foram batizadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós iremos fazer isso para, além de orar por essas vidas, entregar o certificado de batismo, né? Para que ela possa estar levando para a sua casa. Então eu vou chamando aqui, eu peço que já fique em pé e já venha aqui comigo, aqui em cima mesmo, tá? Eu quero chamar o Abel da Modara Melo Costa. Não sei quem é esse aí. Vou chamar, aplauda o Senhor. Fabiola Graziele Lima da Fonseca. Continue aplaudindo ao Senhor. Rainara Dias dos Santos. Fernanda do Socorro Lima da Fonseca. Eliane Dias dos Santos. Cauã Santos da Costa. Isabelle Beatriz Barros da Fonseca. Marcos Daniel Costa Dias. E Igor Esley Barros da Fonseca. Aqui em cima. Aqui em cima. Isso. A câmera está pegando aí, irmão Jair. Irmão da mídia aí. Está pegando aí. Está saindo. Tá? Vamos bater a foto aqui dos irmãos. Esses são os irmãos que se batizaram hoje, para a glória do nosso Senhor. E eu estarei entregando o certificado. Peço para o irmão Rogério aqui me ajudar. O irmão Rogério entregar para cada um. Vai falando aí. Irmão.
Entregue aí para eles. Nós iremos... Cadê o Igor? Opa, égua. Igor, Marcos Daniel e o Isabelle. A Isabelle está ali. Cauã está aqui. Esse jovem aqui. Eliane está aqui. Fernanda está lá, a última lá. Reinara aqui. Fabiola. Quem mais? O Abel. Amém? Então, nesse momento, você vai colocar, mostrando o seu certificado. Vamos bater uma foto oficial. Certo? Coloca o teu de frente comigo, aqui assim. Pegue bem aqui, todos. Certo? Para aparecer aí a foto. A irmã Fernanda pode vir um pouco mais para cá. A Eliane vem aqui assim. Pode vir, chega mais perto. Daniel também, pode vir. Para cá mais um pouco, Igor, vem mais Abel. Mais Daniel aqui também. Pronto. Então, o certificado de batismo, todos esses irmãos. Tudo certo? Fechado? Tá? Agora, irmãos, eu peço que vocês estendam a sua mão para cá e nós iremos orar por essas vidas aqui. Certo? 9 pessoas que desceram as águas do batismo para a glória do nosso Senhor. Oremos. Deus Santo, Deus Poderoso, Deus Eterno, louvado seja o teu nome nessa noite. Eis aqui, Deus, essas almas que decidiram te seguir, te servir, meu Pai. Creram em ti como único e suficiente Salvador. Pai, eu te peço a tua bênção sobre cada um deles. E que eles, Senhor Deus, agora, no discipulado, possam crescer na graça e no conhecimento de Deus. E que eles sejam cheios do teu Espírito. E que sejam missionárias e missionários para servir na tua obra. Homens e mulheres de Deus, Pai. Deus, que tu receba a glória e o teu nome seja santificado na vida desses irmãos. No nome santo de Jesus. E a igreja diga, aplauda ao Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Pode descer. Está aí, depois assinem seu certificado, certo? Chamar aqui para o culto infantil. Não vai ter? Vai? Então, as crianças até 10 anos. Já posso vir aqui em cima também. Aqui em cima, Débora, Sara, aqui em cima. Só cuidado com o fio, devagar, devagar. Isso, bem aí na escadinha aí. Pode vir. Até 10 anos. Pode vir. Estenda sua mão novamente para cá, irmãos. Vamos orar pelas nossas crianças. A irmã Marlise estará conduzindo essa aula. Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, quero pedir a tua bênção, Senhor, nesta noite para as nossas crianças que estarão aprendendo mais da tua palavra, que estarão crescendo no conhecimento de Deus, que estarão sendo alimentados por ti, meu Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, que eles possam absorver ao máximo, Senhor Deus, da tua palavra e que possam crescer na graça, que possam crescer na tua misericórdia, que possam crescer, Senhor Deus, pelo teu Espírito Santo, no nome santo de Jesus. E eu te peço, pela vida da irmã Marlise, que estará conduzindo essa aula, usa ela para a tua glória e para o teu louvor, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Dados os avisos, irmãos, vamos nesse momento para a palavra do nosso Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago, capítulo 5, verso 16. Você que achou, peço que você fique de pé. Vamos fazer essa leitura em reverência
ao nome do Senhor. Você que está sem Bíblia pode acompanhar no telão. Tiago capítulo 5, verso 16. Amém? Todos acharam? E diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Vamos orar, irmãos, nesse momento. Pai querido, Pai santo, Deus poderoso, Deus eterno, peço a Ti, Senhor, que continues a nos orientar sobre oração, Senhor. Que Tu continue falando aos nossos corações. Nos ensina, Deus, a este exercício espiritual, para que possamos falar contigo, Senhor. Pai, não nos deixa sair daqui sem entender a eficácia, os efeitos da oração sobre a nossa vida, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo possa agir livremente nesse lugar. Que o Teu nome seja glorificado e santificado nessa noite. É o que eu te peço, meu Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos, nesse momento. Irmãos, nós estamos em um tema mensal, que é os efeitos da oração. Na verdade, esse é o tema de hoje, os efeitos da oração. E estamos num tema mensal que é a igreja que queremos ser. E a igreja que queremos ser é uma igreja que ora, é uma igreja que busca, é uma igreja que fala com o Senhor diariamente. Falei semana passada sobre os propósitos da oração e hoje eu quero falar sobre os efeitos da oração. Falamos sobre o Pai Nosso, como é que o Pai Nosso ensina a nos orar, a falar com Ele, alguns princípios. E hoje eu quero falar sobre qual é os efeitos que a oração tem, qual é a eficácia que a oração tem. Quando eu estou orando, o que acontece? O que trabalha na minha vida quando eu estou orando? Eu não vou demorar por causa da ceia do Senhor, já estamos em cima da hora, mas eu quero pedir a sua atenção nessa noite, nesse assunto, porque ele é de extrema importância para a vida da igreja. A gente não basta saber os propósitos da oração, nós temos que saber os efeitos dela, o que acontece quando nós estamos orando. Irmãos, primeiro, antes de falar sobre os efeitos dessa oração, existem algumas condições para que nós possamos estar em oração. Se você quer ter efeito na sua oração, você precisa respeitar algumas condições para que Deus possa fazer que a sua oração seja eficaz. Não basta saber os propósitos, você precisa obedecer algumas condições para que você possa estar orando. Eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5,17. Fique com a sua Bíblia aberta, que nós iremos procurar alguns textos. Se você tem caneta, alguma coisa, eu peço que você já esteja marcando. 1 Tessalonicenses 5,17. Cadê os irmãos bons de Bíblia aí, para a gente achar rapidinho, para você não atrasar o pregador hoje. Senão a gente vai sair meia-noite daqui, amém? 1 Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17 diz o seguinte, uma frase célebre para o crente: orai o quê? Sem cessar. Irmãos, o primeiro requisito para que você tenha uma oração eficaz, o primeiro requisito para que você tenha efeito na sua oração, o primeiro requisito para que você tenha impacto na oração, o primeiro requisito para que você tenha resultados na sua oração é uma oração persistente, uma oração sem cessar. Irmãos, se nós soubéssemos a importância de estar persistindo em oração, nós nunca pararíamos de orar. Hoje nós não entendemos esse contexto como deveríamos entender.
Porque se nós entendêssemos que um dos requisitos para que a minha oração seja atendida é a persistência, eu não pararia de orar. Se eu falar isso para você, olha, procure alguém para ajudar você em alguma causa. Só que é o seguinte, para que essa pessoa ajude você, você vai ter que ser persistente. Você vai ter que ir hoje lá. Se ela não te atender, você vai ter que ir amanhã. Se ela não te atender, você vai ter que ir depois de amanhã. E se ela não te atender, você vai ter que passar a semana toda fazendo isso. E fazendo o mês todo, até que ela te atenda. E se você estiver precisando, se você estiver necessitando, você vai passar e ir atrás dessa pessoa até que ela atenda. Meu irmão, com Deus funciona do mesmo jeito. Deus não vai atender as nossas orações no primeiro pedido, porque existe um dispositivo que precisamos usar nas orações, chamada fé. Ora, se Deus me atende no outro dia logo que eu oro, então não é necessário fé. Justamente a fé é que me faz persistir nas minhas orações. É a fé que me faz ter a certeza que eu, orando sem cessar, Deus irá atender a minha oração. O grande problema, meus irmãos, é que nós estamos numa geração imediatista. E essa geração imediatista, ela não ora. E além de ela não orar, ela não ora de forma persistente. Porque estamos acostumados a ter as coisas muito rápido. Nós não temos a capacidade de esperar. Hoje a nossa geração é uma geração que não espera 5 minutos numa fila. Nós não conseguimos ficar atrás de 5 pessoas atrás de uma fila para esperar a nossa vez. Somos impacientes, somos imediatistas, queremos as coisas agora, somos agoniados. E isso reflete na oração do crente. Ele ora uma vez, ora 2 vezes, ora 3 vezes, ele não quer mais orar, porque ele diz, porque Deus não me ouviu, porque Deus não me atendeu, porque Deus não mudou a minha causa, porque Deus não está falando comigo, porque quanto mais eu oro, parece que as coisas pioram. Mas, meu irmão, o segredo para que tenha efeito a tua oração é uma oração persistente. Você vai ter que dobrar muitos os joelhos, meus irmãos, para receber alguma coisa que você quer de Deus. Você não vai receber imediatamente. Deus não vai dar de graça as coisas para nós. Nós precisamos estar em busca constante para que Deus possa nos abençoar. E isso amadurece a nossa fé. Que exemplo eu tenho, irmãos, sobre uma oração persistente? 1 Samuel 1,7, uma mulher chamada Ana, que era mulher de um homem que tinha uma outra esposa. E o que aconteceu? Essa outra esposa, ela tinha filhos, e a cada ano ela dava um filho para o seu esposo. E Ana não podia dar filhos, era estéril. E o texto diz, irmãos, que Ana todos os anos ia no templo orar. Todos os anos, e ano ia buscar ao Senhor em oração. O seu marido a acompanhava para sacrificar, e Ana ia junto, e Ana ficava pedindo de forma persistente, de ano após ano. E ainda tinha um agravante. A sua rival, a Bíblia diz que a sua rival ficava zombando da sua esterilidade. Meu irmão, eu fico pensando aqui, quem de nós permaneceria numa oração, não sendo atendido, passando ano após ano e sendo zombado pela nossa oração? Não adianta orar, você não vai receber. Deus me abençoa, eu tenho filhos, você não tem, você é uma mulher estéril. Você nunca vai dar filhos. Você é uma vergonha, porque naquela época a mulher que não dava filhos era uma vergonha da sociedade. Então, além de não ter o seu pedido atendido, ainda era motivo de chacota pela sua rival. Mas Ana após ano, orando ao Senhor, até que um certo dia, ela orando, já sem palavras, gemendo diante de Deus, o sacerdote ele olha e fala, essa mulher está bêbada, eu vou falar com ela. E quando ele chega com ela, ele diz, Senhor, não estou bêbado, eu estou pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor para que Ele me atenda. E ele fala assim, vai e que o Senhor possa te atender. Logo depois, Ana engravida
dos maiores homens do Antigo Testamento. Foi juiz, foi profeta e foi sacerdote. Um dos maiores homens. A bênção foi tão grande quanto o tamanho da sua persistência. Amém? Se nós persistirmos em oração, se esse requisito for atendido, meu irmão, você está orando há quanto tempo? Uma semana? 2 semanas? Um mês você está orando? Meu irmão, Ana orou ano após ano. Teólogos divergem há quanto tempo Ana estava orando. Alguns dizem 4. Tem gente mais exagerado, diz que Ana orou 25 anos para ter Samuel. Sendo 4, sendo 25. Meus irmãos, de qualquer forma, ela orou de forma persistente. Não é esse negócio de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, e nós já queremos desistir, meu irmão. Meu irmão, vamos orar até que o Senhor nos atenda. Segunda coisa, irmãos, Mateus 21, 22, na sua Bíblia, rápido. Mateus 21, 22. Mateus, capítulo 21, verso 22. Mateus 21, 22. Amém? Quem for achando vai dizendo amém para me saber que você achou. Amém? Glorifique ao Senhor nesse momento. Mateus capítulo 21, verso 22. E diz assim: e tudo que perdizes em oração recebereis? É isso? Não. É isso? Não. Em tudo que pedires em oração o quê? Crendo, o recebereis. Meu irmão, segundo requisito para que você tenha orações atendidas, para que elas tenham efeito, resultado, para que elas tenham eficácia, você tem que crer, irmãos. Você tem que acreditar. Irmãos, se você orou hoje e não acreditou naquilo que você orou, você não orou. Se você passou 1 hora, 2, 3, 4 horas diante de Deus, chorando em lágrimas, você não acreditou em nenhuma palavra que você orou, você não orou. Você falou com qualquer outra pessoa, você falou com você mesmo, mas com Deus você não falou. Porque, meu irmão, tem algo dentro da oração que faz que ela seja verdadeira. É crer, é acreditar. E isso, ser humano, não é muito bom, irmãos. Eu me lembro quando eu falava com a minha mãe para poder sair, e os meus amigos iam falar com ela. Ele falou assim: Felipe, vamos lá, vamos sair. Jovem, naquela idade do Abel, Daniel, como várias vezes o Daniel já fez aqui em casa. Pastor, o Abel pode sair? Pode. Não, hoje não tem nada. Hoje está de castigo. Aí às vezes ele mandava o Abel vir pedir, e o Abel vinha pedir triste para mim. Pode sair? Não, não vai. Pode ficar aí, está de castigo. E eu era do mesmo jeito. Meu amigo chegava na porta de casa, falava assim: Felipe, pede para tua mãe para a gente jogar uma bola. Papai não vai deixar. Vai lá e pede. E sabe aquele desânimo, pedindo, quase morrendo? Já pedindo, sabendo que não vai deixar. Pedindo, já sabendo que vai pegar uma esculhambação. É assim que às vezes nós fazemos na nossa oração. Eu peço, mas você não está acreditando. Você não está crendo. Você não está acreditando que Deus vai fazer, irmãos. Você acha que não vai acontecer. A sua oração são só palavras. Não tem unção, não tem espiritualidade, não tem fé. Ela não está regada com a fé. E às vezes eu ia com a minha mãe e falava para ela: mãe, meus amigos estão aí, triste. Deixa jogar uma bola. Aí ela me olhava assim, eu falei: lá vem ou não? Lá vem ou não? Ela falava assim: vai. Meu amigo, era um negócio surpreendente, meu amigo. Mudava a história da minha vida e do meu dia. Porque eu ia com tanto desânimo, irmão, tanto desânimo para pedir para ela poder me deixar ir, que quando ela falava assim eu não acreditava. Só que tem um problema, com Deus não funciona desse jeito. Funciona com a minha mãe, funciona com a mãe, funcionou com a mãe, com o pai de vocês, funciona comigo de vez em quando o Abel vem pedir triste, ainda funciona, mas com Deus não funciona, irmão. Com Deus nós temos que orar crendo no Senhor que Ele vai nos atender.
Eu não sei o tamanho da sua necessidade. Eu não sei o que você tem pedido a Deus. Não sei se é grande, não sei se é pequeno. Mas, se você orar de forma incrédula, você não vai receber. Pode ser desse tamanho, você não vai receber. Deus não vai entregar. Mas se você orar crendo que Deus vai lhe entregar, meu irmão, a sua oração vai ter efeito. Porque quem ora sem acreditar, Tiago 1,6 diz, é como a onda do mar. É levado de um lado e para o outro. Você sabe o que significa isso, irmão? Tiago diz isso. Aquele que ora duvidando, aquele que não acredita, é como uma onda do mar, levada de um lado para o outro. Quem ora duvidando, ele não sabe para onde vai, ele não sabe o que ele quer, ele não sabe que direção vai seguir. O que vier para ele é lucro. Ele vai para um lado, ele vai para o outro, ele vai sendo jogado para um lado, sendo jogado para o outro, e às vezes não sabe para onde vai. E uma oração dessa, como a onda do mar, de um lado para o outro, nunca vai ser atendida. A nossa oração tem que ser persistente, tem que ter um foco, e ela tem que ser cheia de fé para que Deus possa nos atender. Amém? Terceiro requisito, irmãos. Lá vem água. Glória a Deus. Eu falei que a gente ia ficar até meia-noite, parece que deu certo, né? Vai chover aí, quem está com pressa, quem está querendo ir, né? Irmãos, 1 João 5,14, na sua Bíblia, vamos entender o terceiro requisito, condições para que você possa ser atendido a sua oração. Eu ainda não estou falando dos efeitos da oração. Eu estou falando dos requisitos que você tem que obedecer para que as suas orações tenham efeito. Quem vai achando, diga amém. Diga amém. Amém? 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo o quê? A sua vontade, ele nos ouve. Irmãos, terceiro requisito para que nós tenhamos uma oração ouvida, uma oração eficaz, uma oração que tenha resultado, precisa ser da sua vontade. É isso que o texto diz? Precisa ser da vontade do pastor. É essa? O texto diz? Precisa ser o quê? Da vontade de Deus. Meu irmão, muitas orações hoje não são respondidas, meus irmãos, porque nós não conhecemos a vontade de Deus. Nós não sabemos o que Deus quer para a nossa vida. Nós não entendemos o que Deus está planejando. Às vezes a nossa falta de discernimento, e às vezes nós pedindo alguma coisa para nos satisfazer, sem saber a vontade de Deus, nós não somos atendidos. E às vezes quando acontece algo que não é da permissão de Deus, 100% das vezes se torna um problema para a vida do crente. Quantas vezes muitas pessoas fizeram alguma coisa, e aí, num horário ao Senhor, foram na vontade, e o negócio começou a funcionar, começou a bombar, começou a dar tudo certo, e aí do nada, meu irmão, começa a quebrar, do nada começa a ficar errado, do nada começa a cair. Antes era uma alegria, aquela bênção, só que agora virou tristeza. Por quê? Porque era uma coisa que não era da vontade de Deus, era da sua vontade. E quando é da sua vontade, meu irmão, ela pode te dar alegria no começo, ela pode parecer que é da vontade de Deus no começo, mas no fim será amargo. No fim vai doer. No fim, ao invés de trazer alegria, vai trazer choro. Eu nunca me esqueço que quando eu comecei a estudar, eu era doido para ter meu ensino superior. Passei 10 anos sem estudar, com o ensino médio incompleto. Quando eu voltei, terminei o ensino médio, de tanta vontade de terminar, passei de terceira avaliação, não queria fazer a quarta, já estava aprovado, e já queria meu histórico, já queria ir embora. Aí logo no outro ano já meti a cara numa faculdade. E aí, sem saber a vontade e o conhecimento de Deus, eu entrei para fazer matemática. E fui aprovado na prova de matemática, e chegou na hora, o que aconteceu? Não foi formada a turma de matemática.
Só que tinha uma segunda opção, era biologia. E aí eu não estava muito querendo fazer biologia, mas como só tinha essa opção, então segui biologia. Doido para ter o ensino superior e fui 6 meses de biologia. Meu irmão, Deus fechou a porta de uma forma, vocês não acreditam. Começou a me cansar. Aquela alegria que eu tinha de ir para Capanema todo dia, viajando de carro, depois começou a minguar. Depois começou a ficar cansativo. Depois começou a ficar penoso para mim. E aí depois eu comecei a perceber, esse negócio não é para mim. Eu já tinha um chamado de Deus para minha vida. Só que um negócio que Deus não queria que eu fosse biólogo. Deus queria que eu fosse teólogo. Então quando Ele fechou uma porta para mim, logo Ele abriu outra, teologia. Eu perdi 6 meses da minha vida fazendo uma coisa que Deus não queria que eu fizesse. Por quê? Porque eu estava orando. Eu não estava fazendo nada sem orar. Só que mesmo que eu orando, eu não sabia da vontade de Deus. E quando Deus mostra a vontade dEle para mim, aí sim eu ando no caminho certo. 3 anos e 3 meses viajando todos os meses para Capanema. Biologia eu não conseguia aguentar 6 meses viajando, logo me cansou. 3 anos e meio viajando para lá, fazendo prova, tendo aula, dia após dia, semana após semana, até que eu consegui me formar. Meu irmão, quando as coisas são de Deus, Ele te dá força. Quando as coisas não são de Deus, Ele tira as forças. Quando as coisas são de Deus, você fica animado. Quando as coisas não são de Deus, você fica desanimado. Quando as coisas são de Deus, as coisas progridem, as coisas vão dando certo, as coisas vão encaminhando. Quando as coisas não são de Deus, as portas vão se fechando uma após a outra, até você não ter mais isso. Meu irmão, ore para saber a vontade de Deus. Tiago 4,2 diz: orais e não recebeis, porque orais mal, para gastar-vos nos vossos deleites. Meu irmão, se você quer ter uma oração eficaz, você precisa orar para saber qual é a vontade de Deus e não a sua. Amém? Quais são os efeitos, então, da oração? A oração, irmãos, tem vários efeitos. Você conhece muitos deles. Tem poder de curar, poder de libertar, de perdoar pecados. Tem poder contra o inferno, demônios, potestades e principados. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados e potestades, reinos celestiais. Mas, irmãos, eu separei 3 aqui, que eu acho que são fundamentais para a nossa vida hoje. Eu podia passar a noite toda aqui falando que a oração cura, que a oração liberta, que a oração ela vence o inimigo, coisas que você já sabe. Só que eu separei 3 coisas aqui que hoje elas são fundamentais para nós. Fundamentais para que você veja o efeito da oração na sua vida. Apenas 3. A primeira você vai abrir em 1 João 1,8. 1 João 1,9. Obrigado, irmão. 1 João 1,9. 1 João 1,9. Vai dizendo amém para me saber que você achou. 1 João 1,9. Amém? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Aí Ele entra falando tudo. E nos purificar de toda o quê? A injustiça. Irmãos, nós precisamos orar. E nós precisamos orar para que tenha um efeito muito importante na vida do crente. Orar por santidade. A oração tem efeito na nossa santidade, meu irmão. Ou você acha que você vai conseguir santidade apenas mudando de roupa? Você acha que você vai conseguir santidade porque você já leu a Bíblia toda? Ou você acha que você vai ser santo porque você não corta o cabelo? Porque você é da Batista, porque você é da Assembleia, porque você é do grupo de oração, do grupo de louvor, da pregação da palavra. Meu irmão, a santidade de Deus, ela vem através da oração. Meu irmão, se você não dobrar os joelhos, você não vai ser santo. Não importa a modificação que você faça de forma externa no seu corpo. Não importa a roupa que você mude.
Não importa aonde você congrega, não importa a sua denominação, não importa se você é filho de pastor, filho de crente, filho de diácono, 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos de crente. Meu irmão, se você não orar, você nunca vai ser santo. Porque 1 João diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar. Isso é uma sentença, Ele vai nos perdoar. E aí tem um efeito na oração, quando Ele perdoa os nossos pecados, purificar de toda a injustiça. Meu irmão, você é injusto diante de Deus. Você tem a natureza pecaminosa diante de Deus. Ele é santo e nós somos pecadores. Só existe uma coisa para que Deus possa nos purificar de todo pecado através do Filho amado Jesus Cristo, através do seu sangue. É a nossa oração pedindo perdão pelos nossos pecados. Pedindo perdão pelos nossos pecados. Meu irmão, você tem que pedir todos os dias: meu Senhor, me perdoa, porque eu sou ignorante, Deus. Deus, me perdoa, porque eu não amo o próximo, porque eu sou mentiroso, Senhor. Deus, me perdoa porque eu não amo a minha esposa, porque eu não amo o meu esposo, porque eu não educo o meu filho. Não adianta chegar diante de Deus: Deus, me dá, e vai me dando. Meu irmão, se você não falar: Deus, purifica-me de toda a injustiça, Senhor, aí sim Deus vai começar a ouvir a sua oração. Porque você deve ser santos como nosso Deus é santo. Meu irmão, ninguém vai ter acesso a Deus com as mãos sujas de sangue. Ninguém vai conseguir falar com Deus com as vestes maculadas do pecado. Não vai conseguir, não tem acesso. Você precisa ser purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Senão a sua oração não passa do teto da sua casa, irmãos. Não importa o que você vai pedir, pode ser uma coisa muito pequena. Pode ser 10 reais para que Deus bote no seu bolso, Ele não vai lhe atender, porque você precisa ser santo para falar com um Deus santo. Precisa ser. Você precisa citar os seus pecados. Toda vez quando eu estou orando com meus filhos, com a minha esposa, nós não começamos a orar, meus irmãos, sem que nós passamos na presença dele, pedindo perdão pelos nossos pecados. Senhor, Deus Todo-Poderoso, me perdoa, Senhor. Estou diante de Ti nesse momento. Santifica-me, Senhor. Santifica a minha oração diante de Ti. Deus, me perdoa porque hoje eu pequei com os meus olhos, com os meus pensamentos, com as intenções do meu coração. Hoje, Senhor Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, sem pedir absolutamente nada diante de Deus, porque eu sei que esse efeito de santidade na minha vida só vai acontecer, as coisas só vão acontecer na minha vida se eu for santo diante de Deus. Você está pedindo alguma coisa e não está sendo respondido? Já parou para pensar que pode ser que você não busca santidade diante de Deus? Já parou para pensar que às vezes pode ser os seus pecados que estão sendo uma barreira, um impedimento? Levanta da oração e vai pecar, acaba de pecar e entra na presença, você não vai ser atendido. Você não vai ser atendido. Meu irmão, a primeira coisa que nós devemos pedir hoje, clamar ao nosso Senhor: Senhor, me faz ser santo nessa geração incrédula e depravada. Me faz ser santo nesse mundo perdido, neste mundo caído, neste mundo que só quer saber de nojeira, de imundície. Senhor, lava minhas vestes diante de Ti. E quando Ele lavar as vestes, as suas vestes, quando Ele transformar você, quando você for uma nova criatura, santo diante de Deus, aí sim a sua oração vai ter eficácia. Uma certa vez, estava terminando um culto. Eu era de uma outra igreja ainda, pastor, pregando e tal, tudinho. Me chamaram na porta da igreja: irmão, quando terminar o culto, peça para o pastor orar numa irmã aqui, que ela está endemoniada. Eu falei: não tem problema. Chamei, acabou o culto: pastor, vamos fazer uma oração. Levantaram uma equipe, chamaram 4, 5 da igreja, o resto do pessoal do culto foi embora. Chegamos lá, a mulher estava andando igual uma aranha na casa, igual um bicho. Primeira vez que eu vejo uma mulher daquele jeito. Eu falei: meu Deus, aqui o negócio vai pegar. E aí o pastor: não se preocupe. O poder de Deus acima de tudo. O nome de Jesus é poderoso. Quando ele pega na cabeça daquela mulher, ela fala assim: não pegue em mim, porque eu sei as coisas que tu faz, coisas piores do que eu. Meu amigo, aquilo foi um banho gelado em todo mundo. Amigo, aquilo ali mingou a fé de todos naquela hora. A primeira vez que eu vejo uma mulher daquele jeito, já pega uma lapada dessa,
Eu falei, Jesus Cristo, não toca em mim, porque você faz coisas piores do que pastor de igreja. Meu irmão, já pensou você diante do inferno, ele como acusador de você, e você lutar contra uma potestade dessa? Meu irmão, guarda tuas vestes, porque ele está dia e noite acusando você diante de Deus. Jesus falando, Pedro, Pedro, hoje Satanás te pediu para te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Satanás estava chegando, me dá ele, que eu quero botar ele na prova. Me dá ele, que eu quero ver se ele é crente mesmo. Permite que eu chegue nele. Aí Jesus intercede por Pedro. Meu irmão, todos os dias Satanás quer nos derrubar. As suas vestes têm que estar limpas. Quando as suas vestes estiverem limpas, as suas orações serão atendidas. Amém? E tem uma coisa muito mais importante em relação à santidade, irmãos. Não é só uma questão de ser usado por Deus, de ter orações respondidas. Não é só essa questão. Hebreus 12, 14, você não precisa abrir. Ele diz assim, que sem santidade ninguém verá a Deus. Irmão, se você não for santo, você não vai ter só derrota aqui na terra, não. Você não vai ter salvação. Você não verá a Deus. Quando ele diz assim, sem santidade, alguns não verão a Deus. Não, não é essa. Sem santidade, alguns não terão acesso a Deus. Não, não é isso. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Pode ser pastor, profeta, apóstolo, o que você quiser. Sem santidade, você não verá a Deus. Hoje você tem que sair daqui e já pensar assim, Senhor, dai-me santidade, Deus. Porque quando a trombeta soar, meus irmãos, ele vai buscar somente aqueles em que as vestes estão lavadas diante dele. E sabe como é que você se purifica? Através da sua oração. E quando você ora, a sua vida muda. E aí sim, você tem uma visão totalmente diferenciada. Amém? Segunda coisa, João 17, 20, abre aí na sua Bíblia. João 17, 20. Rapidinho no Evangelho. Você sai de uma carta geral e agora você vai para o Evangelho de João 17, 20, amém? E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer. Em quem? Em mim. Irmãos, primeira coisa, a oração tem efeito na nossa santidade. Ela vai ter efeito e vai mudar a tua vida santa. Sai de uma vida perdida para uma vida santa. Segunda coisa, oração sacerdotal de Jesus. Jesus orando, falando assim, Deus, eu não rogo somente por este que já me deste. Eu oro por aqueles que hão de crer em mim. Naquele momento, eles estavam perdidos. Mas num outro momento, eles seriam salvos. Meu irmão, a nossa oração tem efeito intercessório. Intercessório. O próprio Jesus nos ensina que nós não devemos orar apenas por coisas. Como é que está a tua oração? Coisas, pedidos, bênçãos, provisões. Ele não ensina só isso. Você deve orar por pessoas. Você deve orar por almas, irmãos. Você deve orar por pessoas que não têm a revelação que você tem. Você tem que orar por pessoas que não têm a luz que você tem. Você tem que orar por pessoas que não têm o privilégio que você tem. Você tem que interceder por pessoas que ainda não conhecem o Evangelho como você conhece. A oração intercessória, ela não é apenas necessária. Ela é urgente. Ela é agora, é para hoje. Quem de vocês aqui queria que um familiar de vocês estivesse sentado nesse banco agora? Quem de vocês queria que tem na sua casa, perdido, que o rejeite os seus convites? Você convida semana após semana e ele nunca vem. Aquele que você manda no WhatsApp a evangelização, o texto, e ele nunca te responde. Sabe por quê? Porque nós precisamos orar por essas pessoas. Aquele que está desviado, aquele que está em outro mundo,
Aquele que um dia era uma bênção, aqui hoje não é mais. Sabe quando ele vai voltar? Quando você começar a orar por ele. Quando você começar a interceder por ele. Paulo diz, meus filhos, vocês são meus filhos porque eu senti as dores de parto por vocês. Ou seja, Paulo sofreu em oração, dobrando os joelhos por aqueles pagãos que estavam perdidos, mas ele pagava o preço, sentia a dor de parto. Por isso que vocês são meus filhos, porque eu vos gerei, e eu gerei debaixo dos meus joelhos, por isso eu vos chamo de meus filhos. Meu irmão, as pessoas que estão agora fora da igreja, você precisa orar por essas pessoas, você precisa clamar por essas pessoas. Você precisa gastar tempo orando, intercedendo, jejuando diante de Deus, para que a iluminação de Deus, para que as escamas dos olhos caiam dessas pessoas, para que elas venham ao conhecimento do Evangelho. Meu amigo, essas pessoas estão abraçadas pelo inferno, com as garras do inferno, e eles não vão soltar, enquanto você não orar por essas pessoas, enquanto você não interceder por essas pessoas. A nossa oração às vezes está muito ocupada, meus irmãos, com muitas outras coisas que nós pedimos. Precisamos pedir por pessoas. Precisamos pedir por almas. A nossa família só estará aqui, irmãos, se nós orássemos por ela. Quando nós começamos a orar aqui na quinta-feira, nós começamos a orar primeiro por nós, santidade diante de Deus. Quem faz parte da equipe de oração sabe. Por nós. Porque se nós não tivermos acesso, não adianta orar por ninguém. Eu não posso falar por mim, não posso orar por ninguém, porque eu não sou santo. Precisamos orar por nós, oração individual. Depois, pessoas. Pessoas. Deus liberta, Deus cura, Deus fortalece, Deus trabalha, Deus converte essa pessoa, luz para essa pessoa. E oramos e ficamos aqui intercedendo, orando ao Senhor por pessoas, e às vezes por pessoas que eu nem conheço, eu nunca vi. E a equipe de oração orando também por pessoas que não sabem, apenas recebe. Ore pelo meu tio que está internado com câncer, que está morrendo. Ore pela conversão do meu pai, da minha mãe. Ore pelo fortalecimento desse e daquele. E nós estamos aqui orando, intercedendo, porque sabemos que o efeito da oração, ela é intercessória. Temos que clamar por essas pessoas, irmãos. Clamar por essas pessoas, porque essas pessoas precisam da nossa oração. Nós devemos nos inspirar nos homens de oração. Se podemos voltar para o berço do protestantismo, Europa, Inglaterra, Escócia, lá onde aconteceu os maiores avivamentos de Deus, lá onde os maiores milagres modernos aconteceram. Depois dos milagres da Bíblia, a reforma protestante levou homens de Deus para verem grandes avivamentos nessa cidade. Meu irmão, quem conhece John Knox, reformador da Escócia? Meu irmão, quando esse homem se converte na reforma protestante, ele vira um reformador do seu país, da Escócia. Só que quando ele começa a pregar, meu irmão, a primeira coisa que acontece com ele, 19 meses preso. E ele começa a passar toda essa penúria, esse escárnio, essa vergonha, preso, acaba de conhecer a palavra de Deus, aquele amor, aquele fogo no coração, e indo para cima, ele é preso. 19 meses, 1 ano e meio preso. Meu irmão, quando esse homem sai de lá, orando, nas prisões, nas celas, ele falou assim: Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. Senhor, dai-me esse país, senão eu morro. Preso, algemado. Meu Deus, quando eu sair daqui, me entrega esse país, Deus. Meu irmão, a Escócia se tornou um dos maiores berços do protestantismo, um dos maiores berços da reforma protestante. Lá houve um avivamento na Escócia que nunca foi falado, como nunca foi ouvido, através das orações de John Knox, preso. Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. Meu irmão, se nós desejarmos almas como esses homens desejam, meus irmãos, meu irmão, nossa família já estava aqui. Se nós desejarmos almas como esses homens desejam, meu irmão, Salina já tinha se dobrado diante de Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor as almas que estão perdidas. Quem conhece George Whitefield, inglês, meu irmão, esse homem, quando começou a pregar, a pregação
tão pesado, tão marretado, que as igrejas fecharam as portas para ele. Sermão duro, pesado. E aí, quando ele começa a pregar, as portas vão se fechando, a chegar a tal certo tempo que na Inglaterra não poderia abrir uma porta para George Whitefield. Sabe o que ele foi fazer? Foi pregar nas praças. Começou a pregar nas praças da Inglaterra. E por isso que ele é chamado o pregador ao ar livre. E quando George Whitefield começa a pregar nas praças da Inglaterra, aquelas igrejas que estavam cheias, mas ao mesmo tempo vazias, começam a sair de dentro da igreja. Obrigado. Começam a sair de dentro da igreja e começam a ouvir George Whitefield nas praças. Ele chegou a pregar para 25.000 pessoas numa praça, meus irmãos. Mas as orações de George Whitefield, ele orava todos os dias: Senhor, dai-me almas, Senhor, me entregas as almas, se não, retira a minha. Tamanha o desejo, ardeu o seu coração por almas. Meu irmão, se nós queremos almas, nós devemos orar como esses homens. Aquelas 25.000 pessoas que saíram daquelas igrejas, que estavam cheias, mas vazias ao mesmo tempo. Daqueles sermãos mortos, daquele povo morto, daquele louvor morto. Tinha um homem, sozinho, ilhado, numa praça, gritando feito louco. Mas as pessoas, quando ouviam a voz de George Whitefield, saíam e iam atrás dele. Conversões em massa diante das pregações. Onde esse homem pisava, qual praça ele pisava, as praças lotavam. Mas qual era o segredo desse homem? Era a sua eloquência? Era a sua oratória? Era o seu terno? Era a bandeira denominacional que ele carregava? Não. Eram as suas orações. Deus, me dá-me essas almas. Porque se tu não me der essas almas, Senhor Deus, então tira a minha. Eu quero dar um testemunho aqui. E eu já estou há 10 anos aqui em Salinas. Eu tenho sempre um momento meu e com a minha esposa de orar pela nossa família. Eu não oro qualquer outra coisa, eu não peço absolutamente nada, a não ser orar pela minha família e pela família dela. Eu oro pelo meu sogro, pela minha sogra, pelos primos dela, primos que eu não tenho nem contato. A gente vai orando, vai orando, vai orando. 10 anos orando pela nossa família que a gente quase não tem contato. O único contato que eu tenho é quando eu vou lá de vez em quando, passo rápido e volto, e depois, quando eu mando uma mensagem e faço uma chamada de vídeo, é o único contato que eu tenho. 10 anos orando pela nossa família. Ontem, recebi uma mensagem de 2 primos da Marlise, um casal, altamente católicos, sírio, corda, tudo, se renderam aos pés do Senhor. No final do mês vão se batizar. Meu irmão, 10 anos orando na minha família. Sabe o que é isso, irmãos? Persistência, fé e a vontade do nosso Deus. Não é a hora da minha vontade. Eu poderia estar falando assim: 10 anos, Deus, e tu não salva ninguém na minha família? Os primeiros frutos começaram. Meu irmão, Deus não deixa orações cheias de fé sem resposta. Vai chegar. Meu irmão, mandei uma mensagem para eles: parabéns, muito obrigado. Eu estou com um desejo imenso de me batizar. Meu irmão, até no passado estavam indo se matando numa corda. E hoje e agora estão servindo ao nosso Senhor, único, exclusivo, nosso Rei, Senhor Jesus. Sabe o que é isso? Orações intercessórias. Ore, meu irmão, ore para que Deus possa salvar essas pessoas. E para encerrar, irmãos, a oração ela tem efeito avivalista. 2 Crônicas, na sua Bíblia, 7:14. 2 Crônicas 7:14. E eu já chamo o Ministério de Louvor nesse momento para estar aqui. Já pode fazer. Abel, Ministério de Louvor. Achou, irmãos? Amém? 2 Crônicas 7:14.
2 Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Meu irmão, precisamos ter santidade na oração. Precisamos buscar santidade, que tem efeito de santificação nas nossas orações. Precisamos orar e interceder por pessoas, irmãos, para que as pessoas sejam salvas. E precisamos de uma coisa muito importante: orar para ser avivado. Orar para experimentar o avivamento de Deus em nossas vidas. Meu irmão, você já percebeu como você está seco, irmão? Você já percebeu como está o teu louvor? Você já percebeu como está a tua adoração? Você já percebeu como está o teu culto racional? Você já percebeu, você já analisou como você está, irmão? Como é que está a tua obra diante de Deus? Como está o teu serviço diante de Deus? Como estão as tuas orações dentro da tua casa? Como estão as coisas dentro de ti, meu irmão? Meu irmão, a igreja precisa de um avivamento de Deus e urgente. Precisamos receber o Espírito Santo de Deus. E enquanto nós não recebemos o Espírito Santo de Deus, estaremos no marasmo, estaremos no deserto, estaremos sofrendo, estaremos, Senhor, na escuridão. Deus não irá receber a nossa oração, a nossa adoração, o nosso louvor, enquanto, meus irmãos, não for derramado dos céus, as janelas serem abertas e o Espírito Santo de Deus encher você, para que você dê um culto ao Senhor, tanto aqui na igreja, tanto na sua casa, no seu trabalho, aonde você for, mas somente se Deus derramar o Espírito Santo dele sobre a gente. Somente assim. Somente assim. O avivamento, meus irmãos, ele não começa lá fora, ele começa na igreja. Quando ele diz assim, e se o meu povo, ele não diz assim, e se as nações, e se o povo ímpio, e se aqueles que não me conhecem começarem a orar, não, ele fala assim, e se o meu povo. Não existe país avivado sem uma igreja avivada. Salinas nunca vai ser avivada sem que as igrejas de dentro de Salinas sejam avivadas. Esse povo nunca irá se dobrar diante de Deus sem que aqui nós nos dobramos diante dele, clamando, culto após culto, quarta após quarta, domingo após domingo, quinta após quinta, que o Senhor derrame o Espírito Santo dele sobre nós. Não será, meus irmãos, não haverá avivamento. É a igreja de Deus que começa o avivamento. E o avivamento, meus irmãos, ele tem um preço. Qual é o preço do avivamento? Como é que eu consigo o avivamento? Como é que a minha oração tem um efeito para que Deus derrame dos céus o seu Espírito? Existe um preço. E o próprio Deus diz, se me buscar, chamar pelo meu nome, se humilhar, se orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, aí sim, eu ouvirei dos céus. Meu irmão, o avivamento não começa com bagunça, o avivamento começa com choro, começa com pranto. O avivamento, ele só virá, meus irmãos, quando os nossos olhos secos começarem a derramar lágrimas diante de Deus. O avivamento só virá quando os nossos joelhos estiverem dobrados e não forem duros. O avivamento só virá se nós humilharmos diante de Deus, clamar pelos nossos miseráveis pecados que cometemos todos os dias. O avivamento só virá quando nós nos convertemos das nossas péssimas atitudes na nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer outro lugar. Aí sim, eu ouvirei dos céus a oração de vocês. E aí sim, eu perdoarei os pecados de vocês. E aí sim, eu sararei a terra de vocês. Tem um preço, meus irmãos, o avivamento.
Avivamento não vem assim de qualquer jeito. Nós devemos clamar ao Senhor e pedir a Ele: Deus, derrama o Teu Espírito sobre nós, Senhor. Me humilho diante de Ti. Esse miserável pecador hoje está clamando pelos seus pecados que são cometidos todos os dias. Deus, derrama o Teu Espírito sobre mim. Somente assim, meus irmãos, o Senhor falará conosco. A oração, ela tem efeito avivalista. Quando, meus irmãos, na sua oração você pediu por santidade, pediu por pessoas e pediu por avivamento? Precisamos abrir e expandir a nossa mente em relação à oração. Quer ter oração atendida? Comece a pedir por esses propósitos e por esses efeitos, para que aí sim o Senhor possa ouvir o teu clamor.